Shalom, shalom, amados. Gratidão a Deus por mais um dia, pela oportunidade que temos de ouvir a palavra de Deus, de falarmos com Ele. Deus, eu te peço que nos ajude a compartilhar essa mensagem para que ela chegue além de nós. Como nos relacionarmos com um ser que é espiritual? Nós sabemos que nós também somos seres espirituais. Temos um corpo físico, mas estamos aqui falando de pé porque temos um espírito que Deus colocou em nós. E como vamos nos relacionar com Deus? É pela fé, não é verdade? E Ele nos deu uma ferramenta tremenda, que é a oração. E nós vemos através das Escrituras como que a oração levou nós, seres humanos, né, até Deus, fez muitos ouvirem a voz de Deus. E a oração continua sendo essa ferramenta. E vamos ver aqui em Lucas, quando Jesus, os discípulos que caminhavam com Jesus pediram a Jesus para que o ensinasse a orar. Está lá em Lucas 11. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, dá-nos cada dia o alimento que precisamos, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem, e não deixes que sejamos tentados. É uma tradução diferente, né? Mas é o Pai Nosso. Então, a gente sabe que ele fez aqui uma síntese. E nós sabemos que orar com Deus é viver isso aqui, né? Em outras palavras, nós podemos falar com Deus. E dentro da oração há vários momentos. O momento em que nós estamos nos aproximando, nós estamos lidando, né, com o sobrenatural. E como que alguém que é natural lida com o sobrenatural? Entendendo também que nós temos em nós o sobrenatural, que é o Espírito. Não é natural. Pertence, né, a outra dimensão. Então nós temos um contato, um link direto com o Senhor, através do qual nós vamos falar, nós vamos nos colocar ali por inteiros. Não pode ser algo, vamos dizer assim, uma coisa artificial. É uma coisa natural, não uma coisa religiosa. A repetição tão somente de algumas palavras. Não, eu vou declarar a palavra também, né? Eu vou, aquilo que eu, né? Como que a gente vai dizer? Deixa eu dar um exemplo do que eu sempre uso, né? Quando alguma doença, né? O corpo, né? Eu digo para o Senhor aquela palavra que fala: o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, o Senhor levou sobre si as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu sou sarada, curada, né? Porque Deus não me deu espírito de medo, mas sim de amor, de poder, tal como uma mente firme, né? 2 Timóteo 1,7. Então, amados, nós temos momentos da oração que nós declaramos a palavra, que nós adoramos. Mas aí você fala assim: nossa, mas é preciso muito tempo, né? Para a gente estar diante do Senhor, para fazer tudo isso aí. Mas, amados, o Senhor compreende. Ele sabe melhor do que nós o tempo do qual nós dispensamos para estarmos com Ele. Quando temos mais tempos, vamos nos deleitar, vamos aproveitar. E quando temos menos tempo, Ele também vai entender. E, na verdade, nós vamos ficar em espírito de oração. Vamos ficar linkados, contactados com Ele todo o tempo, o dia todo. Onde quer que nós andemos, onde quer que nós estejamos, nós vamos estar ligados, falando com aquele que não nos deixa nunca. Ele está do nosso lado em todos os momentos. E em todos os momentos nós precisamos da orientação dele. Nós respiramos, eu pelo menos respiro profundamente. Peço a ele assim: dá-me paciência, Pai. Você encontra pessoas impacientes, você encontra pessoas nervosas, pessoas estressadas, pessoas que não amam, que às vezes são grosseiras, às vezes são indiferentes. E aí nós precisamos de força para nós podermos tramitarmos no meio delas, lidarmos com ela, sem deixar a nossa essência. Qual a nossa essência? Eu sou uma filha amada de Deus. E eu tenho um pai, o qual eu quero obedecer, eu quero amar. E ele me diz, né, que
Para eu ser sua filha, eu ser sua seguidora, eu tenho que viver o maior mandamento. E qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a mim mesmo e amar o meu próximo como a mim mesmo. E é desafiador quando você encontra no dia a dia, na rotina do dia, pessoas que, como eu estou acabando de falar, elas não revelam esse amor. Elas têm dificuldades. Elas não estão tão conscientes disso aí que eu, ou você, seja quem for, como seguidora de Cristo, temos, que é revelar a Deus. E Deus nos capacita para isso. Mas aquele que não compreende isso ainda, aquele que ainda está ferido, está machucado, está aprendendo, está caminhando, está lá, né, nos primeiros degraus da fé, talvez ele não consiga. E o que a palavra nos fala? Aquele que se considera mais crescido, um degrau acima, deve estender a mão, deve ser responsável por aquele que está lá, né? Deve estender a mão e dizer, vem meu irmão, suba. E quem nos capacitará para isso? Esse contato permanente com Deus. É orando a palavra, né? Eu leio a palavra, nós precisamos ler a palavra, né? Como uma oração, como um aprendizado, como um conhecimento de Deus, porque tudo isso é sagrado. E através das escrituras nós vemos as respostas de oração, as respostas desse contato. Como que eu vou me manter espiritualizada, equilibrada, amando, se eu não tenho esse contato com Deus? Se eu não coloco a oração, que é esse contato separado, único, afastado, né? Ainda que sejam poucos os momentos, como que eu vou manter a minha vida espiritual se eu não tiver isso? Para manter o meu corpo vivo, eu preciso me alimentar, eu preciso ter higiene com o meu corpo, o lugar que eu vou morar eu preciso cuidar, eu preciso limpar. E o meu espírito, que é a coisa que é eterna, é aquilo que vai para a eternidade, é aquilo que é para sempre, é o que de mais precioso nós temos, que não vai se acabar. Precisamos de cuidados especiais. Precisamos dar prioridade realmente. E até para dar essa prioridade, nós precisamos pedir ajuda a Deus. Porque o tempo nos escapa. Eu pego meu celular e eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter muito foco. E é de um lado para o outro, né? Ainda mais a gente que tem canal, que está ali sempre vendo, trabalhando, ele está ali na nossa mão. E aí vem, né, o WhatsApp, um chama daqui, outro chama dali, outro fala uma coisa, e você vê uma coisa, vê outra. Nossa, é um mundo diante de nós. Como nós temos controle sobre essa dinâmica de ter aquilo ali, mas saber o que é primeiro, primeiras coisas primeiras, saber o que é prioritário. Só com a ajuda de Deus, sabe? E a oração é esse aí, esse contato constante. A oração não é só por mim. E olha aqui, né? Tem uma pregadora que diz, né, se você tem 1 hora para orar, adore 50 minutos e deixe 10 minutos só para você orar. E é verdade, amados. Quando nós adoramos, nós entramos naquele estado de maravilhoso, sabe? Ali nós ouvimos a Deus, ali nós, sabe? Não dá nem para descrever às vezes. Mas eu começo a dizer, né? Tu és santo, santo, santo. Começo a cantar louvores. Às vezes quando eu não conto nenhuma letra e quero exaltar como eu desejo naquele momento, eu mesmo crio a letra. Coloco alguma melodia que eu conheço, porque eu não sou muito boa em música, não é meu dom. E ali eu vou falando para Deus, eu vou falando, eu ergo as minhas mãos, sabe? Eu adoro. E, sabe, vou exaltando, exaltando, acalmando a minha alma para eu poder ouvir a Deus. Porque a nossa mente é agitada, ainda que nós acabemos de acordar, né? Nós precisamos frear a nossa mente. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, olha a hora, olha aquilo. Então, sabe, é preciso ter uma disciplina para que nós consigamos orar de maneira que vai nos alimentar, vai nos fortalecer e vai nos colocar nessa conexão, sabe? Com Deus, que é aquilo que nós mais precisamos. E olhando vários exemplos na Bíblia, né? Jesus se retirava para orar. Ele que era o próprio Deus. Quantas vezes ele se retirava e se colocava em oração? A oração para ele era prioridade. Falar com o Pai, se submeter ao Pai, ouvir o Pai, sabe? Na angústia, nas necessidades, nos conflitos, em tudo ele buscava. Então quem somos nós para deixarmos de buscar? Não, precisamos buscar. E através da oração nós vemos milagres acontecerem
As ciências, as neurociências mostram exames que são feitos, né? Como a gente fala, ressonâncias magnéticas, quando nós oramos, há um derramamento de hormônios positivos que nos trazem saúde, nos trazem tranquilidade, nos trazem vida. Então nós somos seres essencialmente feitos para a oração, para estarmos em contato com o nosso Pai. Que maravilha separarmos esse tempo pela manhã, sabe? E no decorrer do dia estarmos continuamente em oração, falando com Deus. É maravilhoso. Às vezes eu tô pela rua assim, isso aconteceu comigo, né? Tô olhando pra mim assim, aí eu brinco. Ei, você tá olhando pra mim? Eu falo muito sozinha, né? Mais do que eu. Falo, não, mas eu não tô falando sozinha, tô falando com Jesus. Então é muito bom a gente poder falar com Ele, ser ouvida por Ele, ter essa dependência dEle, nos faz muito bem. Muito, muito bem mesmo. Então por isso vamos orar agora, queridos. E antes de você fechar aí, curta lá, compartilhe, para que essa mensagem seja além. Chegue além. Sem a sua ajuda ela não chegará. Não posso, não consigo. E Jesus, meu mestre, não fez a obra sozinho. Amém? Ô papai querido, santo, justo, fiel, eu quero entregar minha vida aqui mais uma vez diante de ti, daqueles que estão aqui acessando esse vídeo, na manhã deste dia, Deus, pedindo o teu amor, a tua dependência, Deus, a tua clareza em todas as situações, em todas as decisões, ó Deus. Ah, Pai, apesar de todos os movimentos, de toda a dinâmica da nossa vida, às vezes do frenesi que nos rodeia, Deus, ajuda-nos a encontrar um lugar de paz, ó Pai, na Tua presença, Pai, a fim de que possamos ouvir a Tua voz, aquietar a nossa alma, Deus. Ah, Pai, como nós precisamos de Ti, Deus. Declaramos aqui unidos, ó Pai, nossa total submissão a Ti, Deus, a nossa dependência da Tua direção, do Teu amor, do Teu poder, Deus, dos Teus cuidados, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a interceder uns pelos outros, ó Pai, porque mais do que ainda a oração que nós fazemos por nós, ó Deus, é quando nós intercedemos. Porque enquanto nós estamos intercedendo, Deus, o Senhor está realizando nas nossas vidas aquilo que nós precisamos, ó Deus, porque nós estamos exercendo o dom maior, que é o amor, ó Pai. Através das orações, de nos importarmos com as necessidades alheias, ó Pai. Sem contar que é uma ordenança Tua. Orar o tempo todo pelos povos, ó Pai. Orar uns pelos outros, ó Pai, nos colocarmos em total dependência, Senhor, confessarmos os nossos pecados, te pedimos a consciência plena de onde talvez nem nós mesmos estejamos apercebidos, ó Pai, do que não estamos acertando, ó Deus. E só o Senhor, a presença do Teu Santo Espírito, ó Deus, pode nos ajudar a encontrar, ó Pai, a dissecar dentro de todos nós, ó Pai, aquilo que ainda é impedimento para o Teu mover, para a plenitude do Teu Espírito habitar em nós, se revelar através de nós, ó Pai. Nos ajude, ó Pai. Te amamos, ó Pai. Fortaleza nossa que adestra as nossas mãos para a batalha, de forma que podemos envergar arcos de bronze. Amém, amados. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração.